Olá, que bom que você está aqui comigo. Uma dúvida muito importante de um aluno que chegou aqui para nós e eu resolvi fazer uma aula para explicar direitinho isso. A questão é o seguinte: CPF, como é que eu aplico o formato CPF e também CNPJ ou qualquer outro tipo de número? CPF eu peguei aqui como exemplo, o primeiro, e depois também um exemplo de CNPJ. CPF a gente tem 11 posições e CNPJ 14. Quando você traz um número de CPF de um sistema, geralmente ele vem assim, alinhado à esquerda, dizendo que é um texto com esse triângulo verdinho aqui na esquerda, dizendo que isso aqui é um número, só que está armazenado como texto. E como é que a gente converte isso? Vamos fazer o seguinte, vamos copiar, colar aqui para a gente manter essa origem. E uma vez que colei, eu posso selecionar e vir aqui no cantinho e dizer que eu quero converter isso em número. Quando eu converto em número, automaticamente ele vai suprimir todos os zeros da esquerda desse número. Beleza? Então, eu tenho duas formas de fazer esse formato. Tá? Então, isso aqui também já é um formato. Deixa eu colocar aqui o número e vou arrastar isso aqui para cá também. Pronto. Formato, texto, formato, só. Isso. Vou botar aqui formato número, tá? Formato número e formato texto. No formato número, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente colocar aqui igual e apontar para esse número e vou dar Enter, para ele simplesmente repetir o número. Vou copiar aqui para todo mundo e vou fazer um formato agora aqui em cima. Vou pedir para formatar, mais formatos de número, personalizado, e aqui no personalizado eu vou clicar aqui em cima no tipo onde está escrito geral e vou colocar o formato. Como que é o formato do CPF? 3 dígitos, pontinho, mais 3, pontinho, mais 3, tracinho, mais 2. Esse é o formato do CPF. Só que se você olhar aqui em cima no exemplo, não está legal. Por quê? Ele está confundindo esse pontinho que eu coloquei aqui com o separador de milhar. Então, eu vou colocar esse ponto entre aspas duplas e ele vai respeitar isso para mim. Vou fazer isso com todos eles aqui, ó. Vou colocar aqui aspas duplas, pontinho, aspas duplas. Tracinho, do mesmo jeito, aspas duplas, tracinho, aspas duplas. Se você observar, ele está colocando o formato do CPF direitinho aqui em cima agora. Vou dar um OK e olha só que beleza, bonito. Só que isso daqui é só para ver. Tá? Se você observar, ele está alinhado aqui à esquerda. Se eu fizer uma soma com ele aqui, ó, ele vai somar. Isso significa que isso aqui é um número ainda. Esses zeros que ele colocou à esquerda é só um formato. Na realidade, esses zeros não existem. E no formato texto, para ele transformar esse número em um texto com pontinho, com tracinho no meio. O que, que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó, igual, função texto, vou apontar para o número, que está sem formato, podia até ser para esse, mas vou apontar para esse que não tem formato nenhum. Ponto e vírgula, vou abrir aspas e vou colocar o formato que eu quero. 000, ponto 000, ponto 000, tracinho 00, fechei aspas e fechei parênteses. Dei Enter e você vai ver que ele não obedeceu muito bem, porque ele confundiu o ponto com o separador de milhar. O que, que eu vou fazer para isso não acontecer aqui na função texto? Eu não vou poder usar o aspas duplas. Por quê? Porque eu já estou usando aqui do lado de fora. Então, nesse caso, eu vou usar uma barra invertida antes do ponto. O que, que essa barra invertida faz? Ela diz, olha, o próximo caractere ele é fixo. Ele não, simplesmente não tem que fazer nada com ele, é só colocar ele ali dentro. Eu vou colocar aqui de novo outra barra invertida e aqui antes do tracinho também outra barra invertida. Vou dar Enter e olha só o que, que acontece. Está aqui para nós. Olha o que, que ele fez. O formato do número que ele pegou de C3 ali inteirinho para nós. Então, esse é um formato de número, só que esse daqui está alinhado à
direita, que significa que é um número. Esse daqui está alinhado à esquerda, que significa que é um texto. Apesar dele ter formatado, ele converteu para texto porque é isso que a função texto faz. E se eu fizer uma soma aqui embaixo, você vai ver que ele não vai considerar isso daqui como número. Vou dar Enter e olha só, deu 0. Então, agora eu não tenho mais um CPF como número, eu tenho um CPF armazenado com pontinhos e tracinhos no meio. A mesma coisa para o CNPJ. Vamos lá. No CNPJ nós vamos fazer mais rapidinho, né? Então, vou selecionar aqui, vou copiar e vou colar aqui, simplesmente colar. Uma vez selecionado esse novo, eu vou pedir para ele converter isso em número. Olha só o que ele faz, inclusive coloca no formato hexadecimal. Eu vou formatar para número, vou tirar as casas decimais e ele vai ficar assim. Tá? Então, o segundo jeito, que é o primeiro formato aqui, deixa eu ajustar aqui também, que é o formato número. Tá? Nós vamos fazer formato. Formato ele continua sendo número. Como é que vai ser feito isso? Igual, vou apontar para ele, para a gente manter a origem, e vou copiar aqui para todo mundo. Beleza. Selecionei. Agora vamos aplicar o formato do CNPJ em número. Eu vou clicar aqui na setinha, vou entrar em mais formato de número, vou escolher personalizado e aqui, olha, embaixo do tipo, eu vou colocar o formato do CNPJ. Então, vamos lá, são 2.3.3 barra 4, que geralmente é o 1000 ao contrário, tracinho 2. Esse é o formato do CNPJ. Eu vou dar OK. E a gente vai, ele não deixou nem eu fazer. Por quê? Porque ele tem um barra aqui no meio, ele não conseguiu entender esses caracteres. Então, olha só, ele até reclamou, né, para tentar usar outro tipo de formato. Mas por que isso aconteceu? Porque eu não coloquei entre aspas aqui ainda, olha. Tá? Então, agora eu vou colocar entre aspas o pontinho, inclusive a barra, porque a barra é um sinal de divisão, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Quando eu coloco entre aspas, eu estou dizendo que é um caractere fixo e que ele não vai fazer operação nenhuma com esse caractere. Então, olha só, 00.000.000 barra 0000 tracinho 00. Ok. E agora ele já formatou o CNPJ para mim. Olha só que bonito. Só que isso daqui, veja bem, ele está alinhado à direita. Então isso ainda continua sendo um número. Se eu faço uma soma, eu tenho um resultado aqui embaixo. Geralmente a gente precisa disso no formato texto. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó, igual texto, abre aspas, apontei para o número do CNPJ, ponto e vírgula, abre aspas, e eu coloco 00.000.000 barra 1000 ao contrário, que são 4 posições, né? Geralmente 1000 ao contrário, mas aqui a gente está usando números aleatórios. Tracinho 00 mais 2 dígitos. Fechei, parênteses e dei aspas e parênteses e dei Enter. Deu valor. Por que deu valor? Porque aqui no meio eu tenho ponto que é separado de milhar, tem um barra que é sinal de divisão e tem um tracinho que é de subtração. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um barra ao contrário à esquerda de cada um desses caracteres, inclusive da barra, tá? Que significa um caractere fixo nessa posição, que ele não tem que fazer nada com esse caractere, nenhuma operação. É isso que eu estou dizendo para ele quando eu coloco uma barra invertida antes. E eu não posso usar aspas, porque eu já estou usando aqui do lado de fora. Vou dar Enter e olha só o que aconteceu. Formatinho do CNPJ pronto, só que aqui é um formato texto, eu não consigo fazer conta com isso daqui. Geralmente, a gente usa esse daqui. Agora, esse daqui também é possível fazendo com a formatação de número personalizada aqui. Isso aqui só vai funcionar se for só para mostrar. Se for para fazer alguma correspondência, o formato que a gente precisa usar é esse daqui.
Beijo no seu coração, espero que você use esse conteúdo para fazer a diferença dentro da sua empresa, do lugar que você trabalha. E se você deseja fazer uma formação em Excel que se usa dentro das empresas, formação Excel Black Belt. Em algum lugar aqui tem o link para você saber tudo dessa formação. Te aguardo lá.